Meus irmãos, eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo de número 13, versículo 18. Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus. Obrigado, irmão Ricardo. Deus abençoe. Mateus, capítulo 13, versículo de número 18. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós vamos retornar para a nossa casa, com certeza abençoados por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mateus 13, 18, diz assim a palavra do Senhor. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e o outro 30. Feche teus olhos por um minuto e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós lemos aqui uma porção da Tua palavra, um texto que eu creio que a boa parte dos irmãos já ouviram, conhecem, mas esse texto que o Senhor tem nos dado como direção para essa noite, para nós meditarmos e aprendermos com a Tua palavra. Fala conosco nesse momento, Senhor. Trabalha em nossos corações. A semente é boa, a semente ela funciona, mas o que precisa ser trabalhado é o terreno, Senhor, é o nosso coração. A semente ela proporciona a novidade de vida. A semente ela produz fé. A semente produz salvação. A semente produz esperança. Mas o terreno tem que ser mexido. O terreno tem que estar preparado para que quando a semente cair nele, Senhor, ela possa germinar e gerar frutos para a Tua glória. Nós oramos nesse momento e pedimos, fala conosco em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se assente, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu sei que nós gostamos muito de falar dos milagres de Jesus. Eu sempre gosto de ponderar isso. Um pregador que ele quer ir bem na mensagem, para não ter muito erro, ele pega um texto que fala sobre o milagre de Jesus, sempre vai dar certo. Sempre é bom ouvir sobre um Jesus que acalma a tempestade, sobre um Jesus que multiplica pães, que multiplica peixes, sobre um Jesus que ressuscita mortos. E tudo isso está na Bíblia e tudo isso Ele faz, tudo isso são verdades. Só que às vezes a gente preso aos milagres de Jesus, a gente não para pensar que Jesus, mais do que fazer milagres, Ele ensinou bastante. Talvez Ele ensinou mais do que fez milagres. Talvez nos 3 anos do seu ministério Ele se doou mais em ensinar, em preparar as pessoas para o reino, do que simplesmente demonstrar os seus sinais. Jesus, em muitos dos seus sermões, Ele utilizava a figura de linguagem da parábola. Se você fizer uma pesquisa rápida, for lá no dicionário, você vai entender que parábola não é simplesmente assim uma fábula. Eu vi alguém dizendo isso. Parábola não é uma fábula. Parábola é uma alegoria que Jesus utilizava através da comparação. Então Jesus olhava para coisas do cotidiano, para coisas que aconteciam à sua volta, e transformava aquilo em uma mensagem e aplicava aquela mensagem para o reino, para demonstrar características do reino. A parábola do semeador, ela foi anunciada em um dia em que Jesus estava com uma multidão diante dele.
Bíblia vai falar, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos e Lucas, que uma multidão foi atrás de Jesus, sentou para ouvir Jesus. Jesus sentou num barco e na beira da praia ele começou a falar dessa forma: eis que um semeador saiu a semear. Jesus não está preocupado em falar quem é o semeador, mas ele está dizendo que alguém saiu para semear. Ele vai falar nessa parábola que as sementes caíram em lugares diferentes. Uma parte caiu na beira do caminho. E ele vai dizer nessa parábola que a parte que caiu na beira do caminho foi comida pelas aves do céu. As aves do céu vieram e comeram aquelas sementes e não deu tempo de germinar. Não deu tempo delas crescerem. Ele vai dizer que uma outra parte caiu em um lugar cheio de pedras. E nasceu rápido as sementes, não demoraram a nascer. Mas ele vai falar também que quando o sol apareceu, aquela planta ela se secou. Ele vai continuar o discurso dizendo que outra parte caiu num lugar entre os espinhos. A planta cresceu, a semente germinou, mas ela não produziu frutos porque ela ficou sufocada. E ele termina o discurso dizendo que uma parte caiu na boa terra. A semente germinou, ela cresceu, brotou, cresceu e gerou muitos frutos. É tão interessante que dessa forma tão singela que Jesus está falando com essa multidão, ainda assim eles não compreenderam, nem os seus próprios discípulos compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. A Bíblia diz que a multidão se dispersa, a multidão vai embora, e aí os seus discípulos correm até Jesus e diz: por que você tem nos ensinado através de parábolas? A grande verdade é, o evangelista Marcos, ele revela isso depois, é que os próprios discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com essas coisas. E aí Jesus começa a falar sobre uma profecia de Isaías, que assim era para acontecer dessa forma, que eles teriam olhos, mas não iam conseguir ver, eles iam ter ouvido, mas não conseguiriam escutar, porque assim fazia parte do plano de Deus. Mas aí Jesus começa a revelar os mistérios dessa parábola, que é o texto que nós lemos. A partir do versículo 18 no Evangelho de Mateus, Jesus olha para os discípulos e diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E agora ele vai começar a detalhar, ele vai começar a explicar para os seus discípulos o significado dessa parábola. E ele começa dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Comecei a ler e fiquei pensando assim: como que pode alguém ouvir e não conseguir entender? Como que pode, irmão Ricardo, nessa geração, você pegar o seu celular agora, você começar a rolar ali no Facebook, no YouTube, a gente está carregado de informação, carregado de mensagem, carregado de pregadores. Você liga o rádio, começa a mudar as estações, daqui a pouco tem alguém lá pregando, falando de Jesus, anunciando o evangelho. Então o problema não é a falta de semente, não é que não tem semente, não é que não tem semeador. A grande verdade é que uma boa parte das pessoas escutam, mas não conseguem compreender. Não conseguem viver essa palavra. E eu fiquei pensando, mas como ouvir e não conseguir entender? E aí eu comecei a pensar, é que infelizmente, a gente está muito ocupado para prestar atenção nas coisas que Deus está falando. É que quando Deus está falando, às vezes eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã na minha vida, como que eu vou ter que pagar aquela conta, como que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, e aí a semente cai, mas não dá tempo de germinar, porque eu estou desinteressado da palavra do Senhor. Eu venho para o culto, eu venho na campanha, eu participo das coisas da igreja, e às vezes as coisas não estão acontecendo na minha vida. É porque às vezes eu aprendi a conviver na comunidade.
Porque às vezes eu gostei do louvor, achei bonito ver os irmãos tocando aqui na igreja. Mas se a semente não germinar, é impossível que haja frutos. Se você não deixar a semente entrar no teu coração e começar a criar raízes, é impossível que você tenha desenvolvimento na presença do Senhor. A semente é boa, a semente não falha, a semente ela pode ser entregue de várias formas. A multiforme graça de Deus se revela de formas totalmente diferentes, com pregações diferentes, com estilos diferentes, mas a semente é a mesma. E quem prova dessa semente, quem deixa essa semente entrar no seu coração, terá a sua vida transformada sim. Mas para compreender a palavra de Deus é preciso ter atenção. É estar aqui e realmente se privar das coisas que estão lá fora e entregar totalmente esse tempo para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, eu estou aqui e quero ouvir a tua voz. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se a gente não ouvir a palavra de Deus, se a gente não deixar que essa semente venha germinar em nosso coração, é impossível que a gente viva pela fé. É impossível que quando a gente sair pelas portas, a gente saia daqui dizendo: olha, Deus falou comigo, eu sei que a vitória vai chegar, eu sei que o cuidado de Deus vai chegar. Sabe por que tem muita gente que vem em culto, sai de culto e sai decepcionado, angustiado, atribulado? É porque a semente não tem espaço para crescer no seu coração. Dê atenção nas coisas que Deus está falando. Pare para ouvir a voz de Deus. Deixe a semente brotar no seu coração. Jesus está dizendo: eles estão ouvindo, porém não estão entendendo. E o que acontece quando alguém ouve e não entende? O maligno vem e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Você até quer, você até sai um pouco feliz daqui, mas aí veio o adversário, vem aquela notícia triste, e você já começa a achar que Deus te esqueceu, já começa a achar que não vale a pena estar aqui, já começa a achar que o Evangelho é qualquer coisa, não vale a pena servir a Jesus, e isso não é verdade. O segundo tipo de pessoas, Jesus vai dizer que também tem alguns que a semente até começa a crescer no seu coração. A semente brota e começa a crescer até de uma forma rápida. Só que o terreno não foi trabalhado. Faltou o envolvimento e a procura pela ação do Espírito Santo para purificar o coração, para limpar o coração, para tirar algumas pedras. E aí a semente cai. E Jesus vai revelar que esse é o tipo de pessoa que aceita a palavra com muita alegria, mas infelizmente não tem raiz. E se alguém fizer uma pesquisa rápida, vai descobrir que é impossível uma planta sobreviver se ela não tiver raiz. Porque a raiz, ela serve para trazer os nutrientes da terra para a planta. A planta se mantém viva porque ela está enraizada no solo. Aí alguém diz: pastor, mas o que significa isso? É que infelizmente tem muitas pessoas que diante de um sermão acalorado, de um sermão de promessas, de um sermão de bênçãos de Deus, às vezes se empolga, levanta a sua mão, aceita Jesus, vem na frente e recebe oração, chora porque está ali vendo a ação de Deus. Mas se não trabalhar no coração,
se não arrancar algumas coisas que são necessárias, a semente até vai germinar, mas ela não vai durar muito tempo. Porque a vida é feita de momentos. E do mesmo jeito que a gente vem em alguns cultos e é uma bênção, e do mesmo jeito que a gente vem em alguns cultos e sentimos a presença de Deus, somos tomados pela graça do Senhor, haverá também alguns cultos que a gente vai chegar aqui e a gente vai dizer: só o sangue de Jesus. Do mesmo jeito que tem dias que a gente vai viver dias incríveis de bênção, de providência, de cuidado de Deus, a gente também vai viver dias maus. Dias de tribulação, dias de luta, dia de angústias, dias de incertezas. E se o meu coração não foi preparado, aquela planta vai secar. Aquele projeto perfeito de Deus que já estava nascendo, e queria crescer, e queria gerar frutos, ele começa a se secar. Terceiro tipo de pessoa, Jesus vai falar que também tem alguns, que é como foi semeado entre os espinhos, e que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífero. O que significa isso, irmãos? Tem gente que ouve a palavra, começa bem, a planta começa a crescer, mas a preocupação com as coisas de fora é maior do que a preocupação com o reino de Deus. A preocupação com o sucesso desenfreado, eu preciso possuir, eu preciso conquistar. As linguagens que nós ouvimos em alguns altares, que ficam anunciando só um Deus da prosperidade, fazem com que nós ficamos sufocados. E muito bom projeto de Deus, que era para estar frutificando, está sufocado. Até cresceu, mas não gera fruto, porque está preocupado com o carro, com a casa, com o apartamento, está preocupado com tantas coisas, e já não tem tempo mais de se preocupar com as coisas de Deus. E aí Jesus vai falar de um quarto tipo de pessoa, daquela que ouve a palavra do Senhor, versículo 23, e compreende. Aquele que ouve a palavra do Senhor, coloca no seu coração, dá crédito àquilo que o Senhor falou, e aquilo germina, começa a crescer, começa a desenvolver, aleluias, e daqui a pouco começa a ter muitos frutos, para a glória de Deus. Pensando nessas coisas, nessa parábola, eu fiquei observando uma situação que aconteceu no terreno da minha casa. Quando a gente chegou aqui em Itapeva, pastor Wilson, pastor Domingos tinha semeado lá umas sementes de abóbora. Rapaz, a gente comeu muita abóbora ali, viu? A gente comeu muita abóbora, deu bastante abóbora para as pessoas. Era florido, esparramou no terreno inteiro. Mas do dia para a noite começou a se secar. Não produziu mais fruto, as folhas começaram a cair, e daqui a pouco não existia mais a rama de abóbora. E aí eu fiquei pensando, o nosso coração, que é o símbolo do terreno nesse texto, ele pode mudar para melhor e também pode mudar para pior. Por muito tempo eu olhava para essa parábola e eu achava que havia pessoas que iam ser desse jeito, pessoas que iam ser dessa forma, pessoas que iam ser da outra forma, e não tinha jeito de mudar. Mas observando, lá no fundo do quintal da minha casa, eu percebi que também tem muitas pessoas que estavam frutificando, e se não tomar conta do seu coração, se não fizer a limpeza diária, se não ficar olhando para o terreno, pode sim definhar e secar-se e perder a sua essência diante da presença de Deus.
Mas também eu olhando para esse texto e para essa situação, eu percebi que também é possível você também deixar que o Espírito Santo venha arrancar todas as pedras e todos os espinhos que estão impedindo de que o seu coração se desenvolva na presença de Deus. Dá mais um pouquinho de som para mim de retorno. Meus queridos irmãos, olhe para esse texto, olhe para essa parábola que Jesus está dizendo e comece a analisar o seu coração, comece a analisar a sua essência e comece a pedir graça ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha trabalhar no seu interior. E se tiver alguma pedra, o que são pedras, pastor? Pedras pode ser amargura, tristeza, ansiedade, há tantas coisas que querem impedir o crescimento. É possível o Espírito Santo tirar do seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho filho pequeno. Ah, pastor, como vai ser o futuro deles? Pastor, a crise está aí. Isso são espinhos que querem sufocar. São espinhos que querem impedir o crescimento da obra que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite? Ele está a fim de limpar terreno aqui nessa noite. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco? Ele está dizendo que é possível sim Ele arrancar as pedras, os espinhos e deixar tudo preparado para que quando a semente entrar aí, vai germinar, vai crescer e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Pastor, mas quantos frutos? Não sei, alguns 30, alguns 60 e alguns 100. Mas o que importa é que você vai frutificar para a glória de Deus. O que importa é que você vai desenvolver para a glória de Deus. Pensando nesse texto, nessa história, não tem como eu não pensar de Jesus no final do seu ministério passando perto de uma figueira. Ele passa perto de uma figueira e a Bíblia diz que ele sente fome. E quando ele sentiu fome, a Bíblia diz que ele estendeu as mãos porque a figueira estava cheia de folhas e aparentemente representava que ela tinha frutos. Ele estendeu a sua mão, mas quando ele procurou frutos, não havia frutos. Pensando nisso, evangelista Andres, eu fico pensando, às vezes nós, no meio da caminhada cristã, começamos a nos apresentar diante de Deus com a nossa aparência. Alguém que passa lá de longe, olha e fala, olha o pastor, que bênção, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Porque as pessoas estão vendo as folhas, mas o Senhor está procurando os frutos. Porque as pessoas contemplam aquilo que está fora, mas Ele está vendo o que está dentro. Jesus procurou, mas não encontrou. A figueira era bonita, a figueira estava com as suas folhagens aparentes, mas quando ele colocou a sua mão não achou nada, e aí ele liberou uma palavra, dizendo: figueira seca. E a Bíblia vai falar que quando eles voltaram naquela região, a figueira estava seca. O projeto de Deus não é liberar esse tipo de palavra na tua vida. Deus não te quer seco, mas Ele quer você frutificando para a glória dEle. Aleluia! Deus não te quer vazio. Deus não quer que o plano que um dia Ele decretou sobre a tua vida, que Ele pare no meio das pedras ou dos espinhos. Ele quer você frutificando para a glória dEle. Desejo de Deus, do Espírito Santo de Deus, é que você desenvolva, que você cresça. E aí você está pensando: pastor, é possível? É possível. Pastor, tem jeito? Tem jeito.
Mas como, pastor? Primeiro passo é você analisar a sua terra, analisar o seu coração. Primeiro passo é olhar para o Senhor, examinar. Daqui a pouco nós vamos ler o texto da ceia que diz: examine-se o homem a si mesmo. É olhar para o seu interior e com muita sinceridade falar: Senhor, eu preciso que o Senhor venha mexer nessa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor venha tirar essas coisas do meu coração. Eu preciso que o Senhor venha tirar essas preocupações. Eu preciso que o Senhor venha me envolver, a fim de que a minha terra seja uma terra produtiva. É como a outra parábola, pastor Wilson, onde a Bíblia diz que um homem que tinha uma plantação de vinha, ele viu uma figueira nascer no meio da sua plantação. Olha só. E por 3 anos aquele homem foi também nessa figueira, e também não conseguiu achar frutos. Por 3 anos aquele homem esperou. Por 3 anos aquele homem insistiu naquilo que não era um projeto do coração dele. E aí ele olhou para o seu servo e falou: corta fora, arranca essa figueira daí, tira fora, passa o machado. Não vale a pena ela estar aí, está ocupando espaço. Mas a Bíblia vai falar que aquele servo vai olhar para o seu Senhor e vai dizer: espera, Senhor, mais um pouco. Você não entendeu? O Espírito Santo tem olhado para você, e mesmo quando alguém está dizendo: não, chegou, acabou, corta fora, ele está dizendo diante de Deus: espera, Senhor, mais um pouco. Oh, aleluia. Espera, Senhor, mais um pouco, porque eu vou continuar trabalhando na figueira. Eu vou cavar essa figueira, eu vou pegar, eu vou adubar, eu vou colocar um pouco de água. E se quando o Senhor voltar não der frutos, daí o Senhor corta. Mas por enquanto eu estou trabalhando. Mas por enquanto não corte, porque eu estou trabalhando, eu estou manifestando de forma graciosa sobre essa figueira um cuidado especial. Deus não quer e não vai deixar que você seja arrancado. Ele vai trabalhar em você. Ele quer que você dê frutos. Ele quer que você frutifique. Ele quer que você cresça na graça. Mas é necessário você se sujeitar ao processo do Senhor. Mas é necessário você deixar que o Espírito Santo venha arrancar as pedras, os espinhos e todo o impedimento. É necessário você abrir o seu coração e deixar Deus fazer a vontade dEle sobre a tua vida. Eis que o semeador saiu a semear. Boa é a semente, mas como está a terra? Boa é a semente, mas como está o seu coração? Boa é a semente, mas como você vai, o que você vai fazer com essa palavra? Você vai deixar que as aves do céu comam antes de você chegar na tua casa? Você vai deixar que ela cresça no meio das pedras? Você vai deixar que ela cresça no meio dos espinhos? Ou você vai preparar a terra, vai deixar que o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração, para que essa semente germine, cresça e dê muitos frutos para a glória de Deus? É tempo de nós pensarmos sobre essas coisas. Se coloque em pé, igreja do Senhor. Se coloque em pé, igreja do Senhor. Nós já vamos partir para um momento especial da ceia do Senhor. Ministério de louvor, por favor, nos ajude aqui. A tua palavra, Cassiane, oferta agradável a ti.
Feche teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero fazer essa oração por nós, por todos nós, para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Logo após esse momento de oração, o pastor Wilson vai estar aqui ministrando a ceia. Mas seria tão bom se no momento em que você tivesse com o cálice na tua mão, com o pão em suas mãos, você olhasse para o terreno do teu coração e pudesse falar: Senhor, pode colocar a sua semente, porque vai crescer. As pedras já foram arrancadas, os espinhos já foram tirados, Senhor. Coloca a tua semente, porque vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai gerar frutos para a tua glória, Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua graça, nós reconhecemos que o Senhor está nesse lugar, nós reconhecemos que o Senhor não desistiu de nós, que mesmo quando nós estamos cheios de pedras em nosso coração, cheios de espinhos em nosso coração, o Senhor é aquele que vem arrancar as pedras, que vem tirar os espinhos, Senhor, a fim de que a semente cresça, a fim, Senhor, que nós possamos gerar frutos para a Tua glória, meu Deus. Nos ajuda, Jesus. Para quem está olhando para si, para quem está fazendo a autoanálise, Senhor, e está reconhecendo que precisa de um tratado do Senhor, ó Deus, venha manifestar a Tua graça, venha manifestar o Teu poder, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser infrutíferos. Não nos deixe ser, Senhor, como a planta que cresce e morre diante do sol, mas que a Tua palavra cresça e desenvolva, Senhor, para a Tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a tocar. Comece, Senhor, a tocar no profundo do coração do Teu filho, da Tua filha, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.